Boa noite, minhas queridas alunas e meus queridos alunos, de volta, né? Nosso nosso décimo período, né, do curso de Direito, aí dia 30 de abril de 2020, véspera de um feriado. Vou aproveitar amanhã um feriado, né? Amanhã, sábado, domingo, feriado ainda mais prolongado. Então, continuando aqui o que a gente estava vendo, cadê aqui a apresentação dos slides? Agora acho que dá para a gente trabalhar. Tem a questão aqui do ciclo toxicológico, né? Seguido por um veneno na ausência de morte. Porque quando a pessoa chega ao óbito, se para na fase da transformação. É por isso que eu estava falando daquele exame histopatológico, que a gente pega um pedaço do fígado e manda, no caso, para análise, exatamente no intuito de saber se a pessoa foi envenenada. Por quê? Porque na pessoa viva é absorção, distribuição, fixação, aqui, né? Absorção, distribuição, fixação, transformação e eliminação. Normalmente por onde, né? Pelas fezes ou pela urina. A eliminação do veneno, no caso, quando a pessoa não vem a óbito. Quando a pessoa vem a óbito, o veneno para aqui, ó. Para aqui na transformação. Aí é por isso que a gente vem aqui no fígado, exatamente, pega um pedaço do fígado, não precisa ser muito grande, pega um pedaço do fígado e manda para análise para ver se a pessoa foi envenenada, né? O exemplo mais característico de homicídio com emprego de meio insidioso é aquele provocado por envenenamento. Então, beleza aí. Isso daí vocês já sabem. Vamos continuar. Para se caracterizar com a certeza a morte por envenenamento, além da identificação da substância química tóxica no corpo da vítima, também é necessário encontrar o grau de concentração da referida substância, né? Eu tenho que olhar também a concentração da referida substância. Olha, aquela questão que eu falo do forte odor de amêndoas amargas. Quem viu meu vídeo sabe que até eu disse, poxa, eu nunca senti odor de amêndoas amargas. E aí, quando a pessoa foi envenenada por ácido cianídrico, aí eu acho que eu vou saber qual é o cheiro, o odor de amêndoas amargas, né? Mas eu sempre penso um dia, quando eu for voltar lá em São Paulo e no mercado municipal lá de São Paulo, que se vende de tudo, é quase a feira de Caruaru, só que acho que na feira de Caruaru não tem amêndoas amargas, né? Então eu vou lá e peço amêndoas amargas para cheirar, né? Que eu quero sentir o cheiro, o odor de amêndoas amargas. Normalmente a gente pega suicídio por envenenamento com remédio. A pessoa toma alta dosagem do remédio ali para se suicidar. Ou no caso, acidente, né? Por envenenamento. Não é cachaça, não. Eu já peguei um caso do senhor que tomou um azulzinho e foi para o espaço, né? Morreu por taquicardia ali, tomando o Viagra. Tem um nome químico farmacêutico dele, eu me esqueci agora, mas na hora eu reconheci assim, né? Porque não tinha um nome genérico, né? Viagra, que não é genérico, né? O nome da empresa, da Pfizer, né? A Pfizer botou Viagra, né? Mas vamos continuar aqui o conteúdo. Livores violáceos, claros da pele, rigidez cadavérica precoce e intensa. Também eu tenho odor de amêndoas amargas e sinais de asfixia observados em um cadáver que revelam, a gente vai revelar que a morte foi produzida por intoxicação exógena aguda pelo cianureto de potássio. Então, somente o odor de amêndoas amargas vai me dar o que? O envenenamento por ácido cianídrico. Se eu tiver todas essas outras características, além do odor de amêndoas amargas, eu tenho o cianureto de potássio. O saturnismo, né? É o envenenamento por chumbo. O saturnismo é envenenamento por chumbo. São aqueles nomezinhos, né? Feito vitriolagem, né?
que até brincaram que é o nome que eu disse que queria para colocar nos filhos e filhas de vocês aí, né? A vitriolagem. Agora vamos para o nosso conteúdo final, que é a caracterização dessa lesão corporal. A gente sabe que está no artigo 129 do Código Penal. Eu vou pegar a aula, eu já pedi autorização da professora Michele sobre lesões corporais e vou colocar no Google Sala de Aula e mandar o link para vocês do Acad Web. A aula que ela ministrou para a turma dela de Direito Penal. Por quê? Porque aí vai o quê? Dando nexo causal, né? Falando de direito penal, dando nexo causal aqui do que a gente está vendo em medicina legal, né? Na verdade, a palavra melhor é corroborando com aquilo que a gente está vendo, né? Porque está lá no Código Penal, no artigo 129, que lesão corporal é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Então, a gente tem essas questões, né? Que é a ofensa à integridade corporal, porque vai ter o quê? A ocorrência de um dano anatômico, como escoriação, equimose, ferida incisa, luxação, fratura, cicatriz, mutilação, amputação, são questões de ofensa à integridade corporal. E eu tenho também ofensa à saúde, são ocorrências de perturbações funcionais. No caso, a motricidade, né, que é o andar, que é o caminhar, e em relação com as articulações, eu posso ter essa ofensa à minha motricidade, eu posso ter ofensa às minhas funções vegetativas, aquelas funções, na verdade, que me mantêm vivo também, que é digestão, mas me mantém vivo, que não são as principais, que a gente sempre considera, né? Que são as funções cerebrais e as funções coronarianas. Porém, eu tenho as chamadas funções vegetativas, que é a digestão, respiração e circulação. Digestão, respiração e circulação. A questão da atividade sexual, porque eu tenho ofensas à saúde pela atividade sexual também, que a gente sabe, acho que eu até falei nos vídeos aí. E eu tenho a questão psíquica também, que eu tenho ofensas à saúde através de ofensas psíquicas também aí. Aí que tem aquela questão, né, de algumas ofensas que a gente vai atrás, né, contra a moral, né, o dano à moral da pessoa. E aí, é uma ofensa psíquica, uma ofensa imaterial, de que maneira, né, a gente pode pensar isso no direito? Aí, no próprio Código Penal, a gente classifica, né? Eu tenho as lesões leves, que eu vou falar quais são, as lesões graves e as lesões gravíssimas, e óbvio, né, que são as lesões seguidas de morte. Se diz que as lesões seguidas de morte dá pena de até 12 anos. E o homicídio, ele começa 8, não, começa 12, né? De 12 a 30. Então, o que é que acontece? Vai depender do ânimos, né, do agente. Quando a gente começa a falar sobre o ânimos, né, a pessoa, eu não queria matar, eu só queria bater. Feito o caso da exumação que eu fiz em Araripina, né? Um dos peritos, eu e o perito médico legista, nós realizamos a exumação. E o que é que acontece? Aquele cara que foi exumado, os sobrinhos que bateram nele, que foram roubar, né? Porque já houve, quando bate já o roubo, né? A integridade física, a lesão à integridade física da pessoa, foi só o furto, né? Mas houve o roubo seguido de morte, que a gente comprovou que a pessoa veio a óbito a partir das lesões. Então, o que é que os sobrinhos alegaram na época que o cara estava vivo ainda? Não, a gente bateu nele, Então, lesão corporal. Leve, grave ou gravíssima, vai depender da autoridade policial ou judicial para tipificar. Aí o que é que aconteceu? O cara veio a óbito, foi comprovado que o óbito vem das lesões. Então, aí a lesão seguida de morte, porque o ânimos do agente era lesionar, não era matar. Aí tem essa questão que vocês, advogados, têm que entrar nisso aí, né? Óbvio, você penalista, criminalista, não sei o que, quero livrar meu cliente, aí vocês vão saber tratar isso melhor do que eu, porque senão eu vou já entrar em algumas áreas específicas. Mas vamos lá. Ofensa à integridade corporal ou à saúde
o artigo 129 nos dá como lesão leve. Aí, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração do parto é lesão grave. O que é que aconteceu? Houve um maluco lá, foi preso logo, né? O cara passou de frente à cadeia de Oricuri no carro e começou a atirar para os PMs que estavam lá fora da cadeia. Eles não queriam adentrar na cadeia para, tipo, retirar os outros presos, não. Passaram lá e atiraram. Aí o que é que acontece? O PM, um deles lá levou esse tiro, foi levado para o hospital regional, retirado, tudo ok com ele. Porém, ele já tinha mais de 30 dias que não conseguia retornar ao trabalho. Aí o que é que acontece? Ele foi fazer o exame de corpo de delito conosco, para poder comprovar, né? O exame traumatológico, e a gente chegou, o quê? Ele tinha mais de 30 dias aqui. Então o delegado já posicionou, mas houve também a tentativa de homicídio. Aí ele vai colocando o trem para cima do bandido lá, né? Tentativa de homicídio, lesão grave ou gravíssima, só que nesse caso é grave, que ele está mais de 30 dias sem trabalhar. Talvez ele entre aqui na incapacidade permanente para o trabalho, que a gente vai para lesão gravíssima, né? Que é incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente, né, que começa a se ligar uma com a outra aqui, e o aborto é lesão gravíssima. Quando a gente vai falar de aborto, quando a gente for estudar sexologia forense, e aí a gente trata melhor sobre o aborto aí, né, porque a gente também tem as questões dos abortos permitidos por lei. E, por fim, o finalístico, que nunca queremos chegar, né, é a morte aqui, né? Essa questão da morte. Eu estava falando, né? Pronto, imagine que dê positivo para Tiaguinho, que espero que não, Deus não quer, mas eu estou exposto sempre, né, Covid-19, e eu me revolto com o povo que está na rua, bando de miserável, porque estão na rua, não sei o que, eu vou lá na frente da Caixa Econômica Federal, onde eu sei que tem aglomeração, e vou lá conversar com o povo, dar abraço no povo. E aí, lesão, eu estou cometendo um perigo, teoricamente, à vida. Por quê? Porque pode alguém chegar a óbito pela Covid-19. No início, eu estou fazendo o quê? Ofendendo a integridade e a saúde. Porém, eu posso tipificar aqui, perigo de vida. Ou seja, por quê? Porque se eu passo para uma pessoa do grupo de risco, e aí, é perigo de vida. E se a pessoa morre? Ixi, e aí? Então, tem todas essas questões para a gente pensar, né? Durante e pós-pandemia, que a gente vai tratar isso na terça-feira, na minha live de medicina legal. Vamos lá, que é sobre essas questões da pandemia, né? A lesão leve não implica grandes consequências para a vítima. O conceito de lesão corporal de natureza leve é estabelecida por exclusão, uma vez que a gente reconhece que está contido no parágrafo 1º, 2º e 3º, ou seja, se não é grave nem gravíssima, é leve. É assim que eu sempre falo, né, para os alunos quando eu estou dando aula de direito penal e quando eu estou dando aula de medicina legal. A gente olha, é grave, tem o rol das graves. É gravíssima, tem o rol das gravíssimas. Se não é grave nem gravíssima, é leve. São danos superficiais aos tecidos, aqui, né? No caso de ferimentos de tecidos moles, escoriações, hematomas, equimoses, contusões, edemas, luxações, fraturas dentárias de pequena extensão, entre outros. Aí eu tenho o que? Natureza leve. São lesões de menor monta que não comprometem as funções de caráter permanente e que não acarretem maiores riscos ou recuperação demorada. Então, são as lesões leves. As lesões graves, né? Como a gente já sabe, incapacidade física ou psíquica para ocupação habitual por mais de 30 dias,
Tem todas essas questões aqui para a gente olhar isso por mais de 30 dias. Não exige incapacidade absoluta. Após 30 dias, ela tem que ser reavaliada, como o PM foi, como eu falei. E, no caso, nessas lesões aqui, ocupação habitual por mais de 30 dias, é para atividade profissional ou social, né? Que é passeio, escola, não somente o trabalho. A gente vai olhar, a pessoa está podendo sair de casa, então não, por mais de 30 dias, lesão grave. Quando ocorre o perigo de vida, né, que deve ser atestado mediante sintomas como perda de consciência, desaparecimento do reflexo. Então, ocorre muito conosco aqui, houve vias de fato, né? A velha briga, vias de fato. Aí daqui a pouco, facada, não sei o quê. Aí o cabra vai para o hospital. Aí o cabra tá lá no hospital, tá lá no leito do hospital. Aí a gente vai fazer a perícia. Para quê? Para saber qual foi a extensão da facada. Extensão facada dificilmente vai levar a leve, né? Então vai ser grave ou gravíssima. Então vai ser de acordo com os membros, só que a gente também tem que olhar o quê? A periodicidade, se a pessoa vai ficar mais de 30 dias ali no leito lá do hospital, na UTI, então a gente pode caracterizar depois também como lesão gravíssima, né? A lesão gravíssima também é a debilidade permanente, que pode ser de membro, sentido ou função, no caso, né? Membro, sentido ou função. O que é anquilose? Vocês sabem o que é anquilose? Alguém quer botar o nome do filho de anquilótico? O que é anquilose? É o famoso dedo duro. Ou seja, se o seu dedo não se mexer mais, alguém está falando alguma coisa ali, deixa eu ver no mais. O chat, deixa eu ver o chat aqui. Márcia Vale está rindo. Então, o que é que acontece? É o dedo duro. Então, quando a pessoa tem um dedo que não consegue mexer, né? Então, a gente diz que ele tem anquilose. Debilidade permanente de sentidos também, tato, visão, audição, paladar, olfato e de função também, né? Rins, coração, mastigação, que é a perda de dente, perda da função reprodutiva, né? Feito o Bruno estava falando de Marrone lá, ele Marrone ainda conseguiu ser pai. Quem não viu a live lá, pesquisa. O que é que o Bruno falou de Marrone? E eu tenho também a aceleração do parto, que compreende traumas de ordem física, né? Física ou psíquica, de toda a ordem, que pode antecipar o fato, não ocorre da morte do feto. A mulher está caminhando, aí alguém chega lá, dá um empurrão nela na escada, Nazaré Tedesco lá. Aí ela não morre, o feto não morre, mas ela é levada ao hospital por causa da aceleração do parto. E aí, lesão grave. Aceleração do parto, lesão grave. Eu tenho as lesões, deixa eu fechar aqui. Fecha, miséria. As lesões gravíssimas, que é incapacidade permanente para o trabalho, no caso, o motorista de ônibus que perdeu a visão. É uma coisa dificilmente curada ou reparada. Uma enfermidade incurável, estado patológico que tende a evoluir para a morte ou que permaneça indefinidamente estacionário sem possibilidade de cura, ou seja, você transmitiu para outra pessoa de forma dolosa, uma lepra, uma tuberculose, uma epilepsia, um HIV, ou no caso, né, a gente tem que estudar também a Covid-19, como é que vai ficar, né? Perda ou inutilização de membro, sentido ou função, né? Perda da fala pela amputação da língua, perda da audição, da visão de uma mão ou de um pé. É lesão gravíssima. Deformidade permanente, no caso, dano estético irreversível, como eu digo, quando aquela moça que depois veio a óbito, o camarada disse que foi dar um susto nela, jogando ácido sulfúrico no rosto dela, ela, se tivesse ficado viva, ela teria uma deformidade permanente, um dano estético irreversível, né? Que ela teria perdido parte da face dela, ou totalidade da face, né? Ou seja, a visibilidade, a permanência e a extensibilidade da lesão. E o aborto, né? Que a gente já sabe que é a morte fetal, ou sua expulsão e morte
Eita susto, né? É porque, óbvio, né? Ele foi avisado pelo advogado para dizer que só queria dar lesão, para ser o quê? Lesão seguida de morte. Mas ele foi tipificado em feminicídio. Foi considerado feminicídio, foi para o Ministério Público como feminicídio. E o juiz acatou como feminicídio. Só que o advogado, óbvio, né? Vocês ganham dinheiro exatamente para procurar as brechas na lei. E diz, ó, tu não queria matar, miserável, tu queria dar um susto. Para ser o que? Lesão seguida de morte. Porque aí a pena é de até 12 anos. O feminicídio, ele é qualificado, né? Então, acaba se lascou no fim das contas. E tem a lesão corporal seguida de morte. O agente, sem a intenção de matar, ele produziu a lesão corporal dolosa. Ele dolosamente produziu a lesão. Só que aquela lesão levou a vítima ao óbito. É como eu falo do ânimos. A meu ânimos era provocar a lesão. A morte da vítima vai agravar a pena, pois se trata de uma ação dolosa, o ânimos era lesão e o resultado, a morte foi culposa, né? Porque a pessoa não queria chegar àquele resultado. E o que é que aparece para a gente, né, no caso de perícia médico-legal, as perguntas que vêm para o perito médico-legista, né? E tem gente que tem delegado que manda essas perguntas, um cabra vai ser examinado por um exame traumatológico, um homem. Aí já vi nas perguntas essa daqui, cadê? Aqui embaixo. Ah, resultou deformidade permanente, enfermidade incurável, aceleração de parto. Porra, é um camarada. Ajeita isso, pelo menos, né? As perguntas sempre vêm Ctrl+C, Ctrl+V, não. Ó. Se for um homem, tu pergunta isso, resultou deformidade permanente ou enfermidade incurável, interrogação. Mas sempre vem aceleração do parto. Eu digo, meu filho, o cara teve um parto acelerado agora, e teve um aborto. Pergunta padrão, sim, Cíntia. É o velho Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tento evitar isso, né? Quando eu vou responder alguma coisa que é para homem ou que é para mulher, eu tento mudar, mas são perguntas padrões que todos os delegados mandam exatamente essas mesmas perguntas para a gente aqui, ou o juiz, no caso, sempre vem essas mesmas perguntas. É difícil, né? Mas faz parte da vida, da natureza. E agora vamos para os nossos exercícios aqui. Não sei se vocês estão conseguindo vê-los aí. Algumas coisas a gente já trabalhou aqui, né? Principalmente na parte dos instrumentos, né? As energias de ordem mecânica. Ó, essa questão aí, vocês que estão estudando aí agora, ó. Assinala a opção que apresenta lesão corporal resultante da ação de agentes químicos. E aí, no chat aí, responda aí se vocês lembram. Ou se quiser botar a voz, pode responder na voz. Ai, Cíntia respondeu. Matheus também. Márcia também. Matheus, eu acho. Tenha certeza, Matheus. Eu também acho a letra B, professor, vitriolagem. Exatamente, é vitriolagem. E caiu em alguma coisa, porque a aluna, até que de Uricuri, que era do semestre passado, a Divânia, ela uma vez me mandou um print disso daqui, disse que caiu numa prova, alguma coisa de penal. Caiu exatamente isso, né? Assinale qual é a resposta correta para a lesão corporal resultante da ação de agentes químicos. E ela lembrou da minha aula aí, vitriolagem na cabeça. Então, olha a importância. Isso você não aprende no direito penal, aprende medicina legal, mas caiu em questão de penal isso aqui. Aí você, olha lá, se não tivesse aula de medicina legal, ia errar. Então você já sabe, vitriolagem, né? O nome do futuro filho de vocês aí, vitriolagem. Vamos lá. Os tipos de queimaduras incluem a queimadura de... Vamos tentar lembrar. Queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro... Vamos lá, que eu tenho terceiro, primeiro, quarto, quinto não existe. Já tira, né? Quinto não existe. Ou segundo grau, né? Vamos olhar ali, pegar outra cor de lápis. Vamos lá. Primeiro grau é conhecido como eritema, né?
pele avermelhada. Então, aqui está certo. Beleza. Já querem responder aí? Micaela já respondeu, beleza. Segundo grau, caracterizado pela perda de tecidos moles, peles e músculos. Aqui é terceiro grau. Quarto grau, caracteriza a presença de necrose e de bolhas. Terceiro grau também. Necrose e bolhas eu posso até considerar. Não, necrose eu já vou para o terceiro. Bolhas, somente bolhas, é segundo. Mista, Cíntia, a gente pode considerar também, né? Porque necrose é terceiro, bolhas é de segundo. Só que aí nesse caso a maior suplanta a menor, a gente consideraria logo terceiro grau. Mas é misto, eu teria de terceiro e de segundo. E terceiro grau, caracterizado pela presença de bolhas na pele, falsa. Aqui bolhas é de segundo grau. De segundo grau. Beleza. Mas na teoria lá eu coloquei como mista, né? Mas a gente sempre considera que a maior suplanta a menor. Aqui a asfixiologia, que vai ser próxima semana, a asfixiologia. Aí eu vou pulando aqui. Aqui asfixiologia. Não, aqui já é tanatologia forense. Asfixiologia, agentes térmicos, pronto. Assinale a opção que apresenta tipos de lesões decorrentes de agentes térmicos. E aí, lembra dos agentes térmicos? Amputação é agente térmico? Não, né? Amputação é agente mecânico. Corta logo o bicho. Entorse, escoriação é agente térmico? Não. Entorse não. Agora vamos lá, né? Eu tenho o seguinte. Deixa eu botar aqui o lapisinho. Já estão respondendo ali. B. Isso porque aqui na letra A tem lesões de arrasto. Ó. Agente térmico ou é temperatura, sempre bota na cabeça, ou é temperatura alta ou é temperatura baixa. Pode ser até temperatura mediana com umidade alta. Eu tenho aquelas questões da insolação e da intermação. No caso, queimadura é agente térmico. E geladura é no caso do frio. No caso do frio, eu tenho geladuras. Então, a resposta aqui é letra B. Geladuras e queimaduras. Tal. Essa daqui, essa 13 de lesões corporais, eu vou deixar para depois. Que vocês já sabem, né? Quem é quem aqui? Lesão leve, grave ou gravíssima. Na verdade, a primeira, segunda e terceira ordem aqui. Eu quero ir para... pronto, hipotermia. Aqui tem uma de hipotermia aqui. A hipotermia, tem que sempre considerar. Eu tenho a hipertermia e eu tenho a hipotermia. É sempre hiper para cima, hipo para baixo. Hiper para cima, hipertermia é questão do calor. É questão de calor. Hipotermia é questão de frio, porque termia é o radical, é grego, é de temperatura. Hipo também, na verdade, termia. Hipo é grego. Hipo é baixa, termia temperatura. Baixa temperatura é questão do frio. Exatamente, questão do frio. Tá, o Legrand Salles, pronto, essa daqui. A eletricidade natural ou cósmica, reportando o capítulo das energias lesivas de ordem física, agindo letalmente sobre o homem, denomina-se, vamos lá, eletricidade natural ou cósmica. Cadê o povo respondendo? Isso. Na verdade, o que é que acontece? Eu tenho duas questões de lesões da eletricidade natural. Eu tenho a fulminação e a fulguração. Aí você tem que saber diferenciar, né? Quem é quem. Como vocês estão marcando que é exatamente a resposta é a letra C. A letra C aqui, que é a fulminação. Fulminação. Uma questão que eu gosto, para a gente terminar aqui, essa das crianças, dos maus tratos, ó. O ruim é que fica me cortando aqui, não dá para eu ler lá toda, mas vamos lá.
Deixa eu tentar apagar tudo aqui. Pronto. Na atualidade, os maus tratos contra crianças são um problema tanto de segurança quanto de saúde pública. A suspeita e a confirmação dos maltratos são processos delicados e devem ser feitos criteriosamente, os maus tratos contra as crianças, né? Professores são as pessoas que frequentemente levantam suspeitas de maus tratos e violência contra crianças. No caso de um profissional da área de medicina legal, precisar explicar para profissionais do ensino, tipo, eu vou dar uma palestra para professores, quais são as lesões mais comuns e frequentes que justifiquem a suspeita de violência contra a criança. A gente deve escolher qual alternativa. Vamos lá. Letra A. Presença de mais um hematoma em localizações não compatíveis com traumas comuns da infância, associados com marcas de queimaduras por líquidos e fases distintas de cicatrização em diferentes áreas no corpo. É uma coisa boa. Vamos guardar essa aqui, que talvez seja, né? Detecção de fraturas diversas ao exame radiológico. Aí a questão, né, porque eu vou ter que... A professora não vai ficar olhando o exame radiológico aqui, em diferentes estágios de consolidação e tal. Então, mas tem outra coisa aqui que a gente vai ver para diferenciar a letra C da letra A, tem letra E não. Pronto, ó. Então, exame radiológico a professora não vai ficar olhando. Detecção de múltiplas marcas de queimadura por ponta de cigarro, em diferentes estágios de cicatrização, principalmente na face ou extremidades, mãos e pés, associadas com equimoses ou hematomas periorbitais, ou seja, em torno das órbitas, né, nossas, principalmente oculares, assim como a presença de escoriações ungueais nas unhas, escoriações de unhas, né, principalmente nos pavilhões auriculares, né, os pavilhões das ureias. E letra D, presença de equimoses diversas em diferentes estágios de coloração distribuídas pelo corpo, assim como múltiplas escoriações em diferentes estágios de cicatrização, com histórias de origens improváveis ou incompatíveis com seus aspectos e localizações. Então é o seguinte, a pergunta é porque é o seguinte, várias vezes, né? Lesões mais comuns e mais frequentes. A professora não vai ficar olhando exames radiológicos. Não vai ficar olhando exames radiológicos, nesse caso. Presença de mais um hematoma em localizações não compatíveis com os traumas. Ou seja, a professora também não vai ficar olhando os hematomas, tipo, não pode pedir para a criança tirar a roupa, né? Porque a letra C fala uma coisa importante, ó. Extremidades, mãos, pés que são visíveis, face visíveis, unhadas, né, beliscões na orelha. A letra C, ela tem uma lógica, e a letra D também, né? Se a gente for olhar aqui, todas seriam todas, Cíntia, só que a gente está falando de mais comuns e mais frequentes, e retirando também a questão do exame radiológico, porque aqui fala fraturas diversas ao exame radiológico. A professora não vai ter o exame radiológico dos alunos ali. Eu tenho também, aqui, ó, presença de equimoses diversas em diferentes estágios de coloração distribuída pelo corpo. Assim, distribuídos pelo corpo, só se forem locais visíveis. Eu poderia considerar C ou D aqui como resposta. Eu acredito que a mais convincente para a gente tratar com mais comuns e mais frequentes é letra C. Mas, para mim, C e D são respostas corretas. Porque eu tenho também história de origens. Assim, menino, por que tu tá com essa marca no braço aí? Não, professora, eu caí. Ah, por que você tá com essa marca? Não, eu bati o olho na fechadura. Não acho, eu tenho certeza, Matheus, que para mim, letra C e letra D são as respostas aqui nesse caso. Pronto, para a gente fechar, é uma questão que eu gosto de cobrar, só para a gente relembrar as questões de PAF. Só para relembrar as questões de PAF, né? Então, vamos tentar relembrar aqui.
Um cadáver foi encontrado com a lesão pérfuro-contusa no crânio. Lesão pérfuro-contusa, você já sabe, projétil de arma de fogo. Projétil de arma de fogo. Julgue os itens a seguir. Se a questão cair, beleza, aqui a gente termina a aula por hoje, né? Vamos lá. Se próximo ao orifício de entrada for encontrada a zona de tatuagem na pele, ó, zona de tatuagem na pele, como foi a lesão? A arma foi encostada, a zona de tatuagem da arma encostada ou não? Aqui, você for lembrar, ó, o povo está com dúvida aqui, né? É verdadeira. Não, zona de... Ó, vamos lá. A zona de tatuagem, ela aparece, no caso, para cano, a curta distância. Cano encostado, já aparecem outras coisas que não são relacionadas à zona de tatuagem. Aqui é errado. Zona de tatuagem é para cano a curta distância. Exatamente, é falso. Vamos ver aqui, ó, outra questão legal aqui embaixo. Ó. Não é possível estabelecer a distância entre o orifício de entrada do projétil e as características da lesão. O que é que eu vou te dizer aqui? Eu digo que você só pode dizer distância de tiro encostado, tiro a curta distância ou tiro a certa distância. A distância exata eu não posso dizer. Mas se você for considerar, não é possível estabelecer